Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou sócio fundador aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos responder a pergunta de um dos nossos clientes que nos acompanha lá no Instagram da Capitalizo, que quer saber quais são as ações ou qual a melhor ação para se ter em momentos de crise como a crise atual. A primeira questão, pessoal, antes até de eu trazer aqui o estudo que o pessoal da análise trouxe para vocês, é importante que o investidor ele tenha uma estratégia de investimentos, para não ficar ou não tendo que ficar toda hora mudando de galho em galho ou pulando de galho em galho quando nós temos alguma mudança na conjuntura macroeconômica. Isso é muito importante. Então o investidor ele não precisa saber que em algum momento vai ter inflação no Brasil para procurar ter empresas que consigam performar bem ou atuar bem em épocas de inflação, tá? Que é basicamente o que a gente está vivendo hoje, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo também, porque a gente já é mais acostumado aqui no Brasil com inflação, lá fora não, os níveis de inflação estão os maiores dos últimos 30, 40 anos, por exemplo, nos Estados Unidos. Então é importante que a gente tenha estratégia e de forma antecipada coloque empresas que costumam performar bem em diferentes tipos de ambientes econômicos, tá? E o que acontece, Como nós estamos vivendo uma época de inflação mais elevada, nós não podemos esquecer que a inflação mais elevada normalmente traz juros mais elevados e são épocas que a economia pode crescer menos, que seria até o pior cenário de todos se nós tivéssemos um baixo crescimento da economia combinado com uma inflação elevada. Lá nos Estados Unidos, apesar de números do PIB não tão animadores que nós tivemos na semana passada, a expectativa é que a economia continue crescendo bem, mas talvez aqui no Brasil a gente não tenha um crescimento tão bom assim como em outras regiões do mundo. Então é importante sim que a gente evite nesse momento aquelas empresas que não costumam atuar bem em cenários de juros mais elevados e inflação mais elevadas e, claro, procurar ter aquelas ações daquelas empresas que conseguem repassar preço. Imagina que ruim ser sócio de uma empresa que o combustível aumenta, tudo aumenta, os insumos aumentam e a empresa não consegue repassar preço. Então a principal característica de uma empresa que vai atuar nesse ambiente inflacionário, não só aqui no Brasil como no resto do mundo, é justamente a capacidade de conseguir repassar esses preços, repassar esses custos maiores. Eu pego até como exemplo aqui as nossas estratégias de longo prazo, como nós temos aqui a carteira de dividendos, a carteira Micro Small Cap, a carteira Thiago Prux, que são carteiras de longo prazo que têm dentro do seu portfólio essas empresas que têm essa característica de conseguir repassar preços, tá? Inclusive, como vocês podem ver, os desempenhos são bem superiores da média do mercado, até porque a gente não precisa ficar fazendo giro, o investidor em 10 minutos por mês consegue seguir as carteiras, tá? Isso acaba, claro, trazendo um desempenho superior aí à média do mercado, um desempenho bem superior ao Ibovespa, por exemplo. Existem empresas, tá, pessoal, de vários setores que têm essa capacidade de repassar preços. Até setores como de tecnologia conseguem, tem empresas que têm essa capacidade. Inclusive, quando nós pegamos as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, eles têm uma capacidade incrível de repassar preços e são boas opções também. O setor que nós vamos comentar hoje é o setor de celulose, onde nós temos 3 empresas representantes aqui na nossa bolsa, a Irani, que é uma empresa menor, a Klabin e a Suzano. E além de falar da perspectiva positiva que nós temos aí para o curto prazo, além dessa questão da capacidade de repassar preços, eu vou trazer um plus aqui para vocês, que mostra e que pouca gente pensa, na verdade, e que mostra como esses ativos aqui são interessantes, especialmente em épocas de inflação mais elevada. Em relação a essa questão da capacidade de repassar preços, as 3 empresas conseguem, Klabin anunciou aumento semana passada, Suzano também já teve uns 3, 4 aumentos da semana passada para cá. E por que essas empresas conseguem fazer esse repasse? Porque é um mercado que está em muita expansão, toda a indústria aí de papel e celulose, a demanda não cai, a gente viu isso inclusive na crise, estava todo mundo fechando, estava todo mundo apavorado, as empresas estavam vendendo bem mesmo em março, abril de 2020. Claro que quando nós falamos de commodity, é muito importante que as empresas, principalmente em épocas de crise, não dependam só da questão de conseguir repassar preço, porque
É importante que, a partir do momento que a inflação está mais elevada, fica mais caro para essas empresas produzirem também, porque elas necessitam de insumos, né? Por exemplo, quando a gente pega os últimos resultados das empresas de celulose, a gente viu que o custo logístico impactou nos resultados e outros custos também, né? A parte de produtos químicos e assim por diante, até porque muita coisa é importado, tá? Então, quando nós olhamos para esse tipo de negócio, principalmente se for uma commodity, o custo de produção ser baixo é importante. Como vocês podem olhar aqui, nós temos o custo de produção da Klabin, que é muito abaixo, tanto em pinos quanto em eucalipto, em relação às empresas de outros países, né? A Klabin aqui tem uma produtividade em eucalipto mais do que o dobro, né, do que o Chile, que é o segundo colocado. Isso nos dá uma margem de segurança também caso o preço da celulose caia, né, que a Klabin não vai ter problema para a produção, né, porque vão ter várias empresas ao redor do mundo que não têm o custo de produção baixo, como a Klabin, ou como a Suzano, ou como a Irani, que inclusive em alguns momentos tem que diminuir a produção, porque basicamente elas vão estar pagando para produzir. Então, elas conseguem repassar preço e também tem o custo de produção bastante baixo, o que acaba nos dando uma margem de segurança bem interessante. Além disso, é importante também que a empresa tenha não só a capacidade de repassar preços, mas que a demanda possa continuar aumentando e que o mercado seja resiliente, né? Como é o caso das empresas de papel e celulose. Hoje, em torno aí de 67% da destinação das vendas da Klabin é para alimentos, embalagem para alimentos, né? Isso tem uma demanda bastante resiliente. É importante também, né? Tanto que aqui tem a imagem, aqui vocês vão ver que tem vários produtos aí que a gente utiliza no dia a dia que precisam de papel, as embalagens são de papel. Além disso, é importante a gente olhar para o futuro. Tá, mas e daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Essas empresas vão continuar crescendo bem? Sim, tanto que elas estão aproveitando esse momento para investir em projetos bilionários, porque o que elas produzirem elas vão conseguir vender. Nós temos o caso aqui da Klabin com Puma II, o caso aqui da Suzano, né, que tem um projeto chamado Cerrado, que fica no Mato Grosso do Sul, é gigantesco, né, vai ficar pronto em 2024, mais de 15 bilhões de reais aí de investimentos, né, uma coisa fabulosa. Só nessa planta eles vão conseguir produzir 20% de toda a capacidade atual da Suzano, e mesmo a Irani tem quase 1 bilhão de reais de investimentos que vai fazer para aumentar a produção nos próximos anos. Então, além delas serem empresas que têm essa capacidade no curto prazo, em função da demanda bastante resiliente, elas estão investindo também para o futuro. Claro que quando a gente olha os resultados, por exemplo, de Klabin, de Suzano, para quem vai olhar os balanços, não são empresas, né, que o lucro vai estar sempre subindo, até porque são empresas que têm uma dívida alta hoje, até porque elas não têm muito essa preocupação com não conseguir vender, e como elas fazem hedge, né, tem receita em real, receita em dólar, fazem hedge, o balanço fica um pouco sujo, como a gente chama, né? Não é como avaliar, por exemplo, uma empresa como a Vale, né? Então o balanço é um pouco mais complexo nesse sentido, né? Mas a gente também não tem preocupação aqui com essa questão do endividamento no curto prazo, porque as perspectivas, né, em termos de receita são bastante positivas. Além disso, nós temos a questão do e-commerce. Pegamos aqui como exemplo os maiores clientes ali da Klabin, tem Amazon, Mercado Livre, né, Kabum, empresas que vendem online. E mesmo em países mais maduros, que já tem muita gente comprando online, isso vai aumentar bastante, tá, pessoal? A gente não pode esquecer que a pandemia fez com que esse movimento de compras online ele ganhasse alguns anos, né? Tem empresas aí que estavam esperando vender o que elas estão vendendo hoje daqui a 10 anos, e o movimento da pandemia acabou antecipando esse movimento de compras, tá? E mesmo que nós tenhamos, por exemplo, aqui no Brasil, o varejo como um todo não crescendo, o e-commerce ele vai crescer, tá? E a gente não pode esquecer que a América Latina é o lugar onde, em termos percentuais, o e-commerce mais vai crescer no mundo. E a maior parte das embalagens são embalagens de papel, e nos outros países também, né, pessoal? China, Estados Unidos, França, vai ter um crescimento muito grande nos próximos anos aí dessa questão do e-commerce. E além disso, né, pessoal, nós vivemos hoje uma cruzada contra o plástico de uso único. Então nós já temos uma série de restrições ao redor do mundo contra o plástico de uso único. E quem é o substituto natural
é o papel, né? Inclusive, eu acho que faz uns 20 dias na França, eles proibiram um determinado tipo de embalagem para alimento, né? Se é uma embalagem muito pequena, não pode ser mais de plástico, tá? É um movimento muito parecido que a gente viu contra o cigarro, a mesma coisa do petróleo agora, só que no curto prazo nós temos o substituto, que é justamente o papel, né? Então, cada vez mais nós vamos ver ações ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, isso está muito acelerado, da substituição do plástico por papel. E claro, a gente não pode esquecer também do contingente enorme aí da nova classe média que nós vamos ter no mundo, que é a classe média chinesa. Nós estamos falando aí entre 200, 300 milhões de pessoas que vão para a classe média, elas vão consumir mais. E quando a gente fala em papel, fala de e-commerce, né? As empresas de celulose vão acabar se beneficiando disso. Lembrando que hoje o principal mercado da Suzano é o mercado chinês. Tá? Isso sem falar da possibilidade de crescimento de outros países. Só esse contingente da China, nos próximos anos, aí vai fazer sim com que a procura, né, a demanda por papel aumente cada vez mais. E além de tudo isso, pessoal, tem uma questão que é bem interessante relativo a essas empresas de celulose que eu chamei de plus e que eu já vou comentar. Antes, eu só quero deixar aqui para vocês o cupom TRABALHO, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa. O pessoal postergou para hoje, o último dia da promoção. As informações, tudo aqui na descrição, os contatos, Telegram, WhatsApp. Basta vocês nos contatarem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. E a questão que eu estava comentando é que nós não podemos esquecer que em épocas de inflação mais elevada, os ativos reais, como por exemplo ações, eles costumam ter uma proteção e performar bem melhor, né, do que outros ativos. E um desses ativos que é bem interessante nesse sentido são os imóveis e os terrenos, né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, o Bill Gates é o maior detentor de terras agrícolas nos Estados Unidos, o maior detentor individual de terras agrícolas. E nesses momentos de inflação mais alta, essas terras costumam ter uma valorização boa, né? Tanto que a gente viu em balanços de empresas como a SLC, a Brasil Agro, que nós tivemos uma valorização dessas terras, né? Então, para aquele investidor que daqui a um pouco não tem a capacidade financeira de comprar grandes terras agrícolas, a gente não pode esquecer que essas empresas aqui podem e estão fazendo recentemente, inclusive, a Suzano comprou um monte de terras aí para a expansão da sua produção, e elas já têm, tanto Suzano quanto Klabin já têm grandes somas de terra, e isso com certeza passa por uma valorização também, e muitas vezes os investidores esquecem disso, né? Esquecem que as empresas têm imóveis, que elas têm terrenos, e que nessas épocas de inflação, né, todo esse patrimônio aí acaba valorizando também, tá certo? Essas informações que eu queria passar para vocês, pessoal. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!